Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículos 5 e 6. Confesso para vocês que eu tinha preparado um sermão já há uns 20 dias. E hoje à tarde eu preciso estudar novamente. Eu estudei ele ontem, estudei durante a semana uns 2 dias. E hoje à tarde eu falei, eu preciso estudar novamente. E aí quando eu comecei a estudar, a coisa não encaixava, sabe? Parecia que tinha algo me incomodando, até que Deus falou comigo assim, não é isso que eu quero que você fale para a igreja. Eu vou te dar uma palavra agora para você falar. Porque eu tenho pessoas que precisam receber esta palavra, ouvir essa palavra, nesta noite lá na igreja. Então, eu quero dizer para você que o tema dessa mensagem é as lutas e dificuldades não vão te paralisar na sua caminhada espiritual. Tá? Então, 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 5 e 6. Pôs-se Josafá em pé, na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, versículo 6, e disse, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Posso ouvir um aleluia? Está meio passado isso, mas eu vou falar para você. Vira para o seu irmão aí do seu lado e fala assim, o Senhor vai te pegar. Prepara-te, é hoje. Amados, não é difícil nós encontrarmos um servo do Senhor desencorajado. E hoje, essa noite, a palavra é para você que é servo, é serva do Senhor. Tá? E a maioria das pessoas, elas sabem, através de suas experiências, tá? Que as adversidades que nos assolam, ela tem poder de causar medo que, dependendo da intensidade, pode paralisar as pessoas. Se eu perguntar para você, alguns de vocês vão falar, eu conheço pessoas de que desistiram na caminhada. Eu conheço pessoas que enfrentaram dificuldades, enfrentaram problemas e saíram da presença do Senhor. Muitos aqui, eu disse alguns, mas uma grande parte vai se lembrar de alguém. Você se lembra de alguém? Você se lembra de alguém? Tá? E talvez eu estou falando nesta noite aqui para pessoas que pensaram em desistir, ou que estão pensando em desistir por causa do problema, da dificuldade que estão enfrentando, da situação que estão vivendo. Né? Então, eles estão falando, eu vou desistir. Talvez você que está me ouvindo pelas mídias sociais, também tem alguém, ou você, ou alguém na sua casa, que você conhece, que você sabe que está pessoas que estão passando por dificuldade e dizendo, eu vou desistir do Senhor, eu vou desistir de andar na presença do Senhor. Mas nesta noite Deus tem uma palavra para renovar a sua força diante dele, renovar a sua força diante do inimigo que tenta desanimar e fazer você desistir. Nesta noite você vai sair daqui com uma convicção tremenda para você aqui na igreja, de que você está se tornando uma pessoa indesistível. Não importa a situação que você vai viver, que você vai passar, você se torna indesistível a partir de hoje. Acredite, amados, existem momentos que nós nos sentimos como se estivéssemos num beco sem saída. Existem momentos que dá vontade da gente falar, vou usar uma expressão aqui, dá vontade de chutar o balde.
E às vezes nós achamos que essa situação é só para pessoas que não conhecem o Senhor, que não estão na presença do Senhor, que não, porque aquele que está na presença do Senhor não enfrenta dificuldade. Eu quero dizer para você, que você, a partir do momento que aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, o inimigo vai se levantar contra você e querer afastar você da presença do Senhor, mas você tem que entender que você serve aquele que é todo poderoso, que pode todas as coisas da sua vida, aquele que já te deu a vitória, aquele que te fez mais que vencedor em Cristo Jesus. Então você, não adianta o inimigo vir, porque quando ele chegar diante de você, você vai olhar para ele, vai rir dele e vai falar: debaixo dos meus pés é o seu lugar, é o seu lugar, e eu vou te destruir no poder do nome de Jesus. Você é mais que vencedor. Porque são dificuldades, amados, que costumam ferir a nossa autoestima. São os problemas que nós enfrentamos que costumam provocar em nós o medo, a angústia, o desânimo e, às vezes, muita dor. Muita dor. Mas eu quero dizer para você que nós precisamos aprender a agir com sabedoria, para que esses momentos não venham nos paralisar, para que esses momentos não venham impedir a nossa caminhada diante do Senhor, né? Quem não deseja viver uma vida triunfante? Eu desejo, e eu creio que todo mundo que está aqui deseja também, quem está nos assistindo deseja também. Quem não deseja superar os momentos de incertezas na vida? Quem não deseja passar por cima de uma crise? Se nós formos olhar a nossa vontade, é nem entrar em crise. Mas nós temos que entender que quando a crise vem sobre nossas vidas, é porque o Senhor quer nos fortalecer na fé, quer nos fortalecer na caminhada, quer fortalecer os nossos relacionamentos, quer fortalecer a nossa família, quer fortalecer o nosso casamento e, sobretudo, está querendo ensinar-nos a superar as adversidades que surgem. Deus age em nosso meio, aleluia. E os dois versos que nós lemos, os dois versículos, ele fala de um rei que decidiu não viver paralisado frente às ameaças que sofria. Ele não desistiu. Aqui, esse momento que ele estava vivendo, era um segundo avivamento que estava acontecendo no reinado dele. Já tinha acontecido um primeiro avivamento no reinado dele, quando ele tinha 3 anos de rei, reinando, e aí ele levantou homens sábios, sacerdotes, para correr todo o reino dele, ensinando a palavra de Deus, e ali houve um avivamento. Depois ele fez uma aliança errada, que provocou guerra no seu reino, e aí todo mundo se afastou da presença do Senhor, mas aqui ele novamente fez a mesma coisa, levantou homens, depois que venceu a guerra, levantou homens sábios, levantou sacerdotes, para novamente ensinarem ao povo a palavra do Senhor, e aí ele viveu esse segundo avivamento. Estava na plenitude desse segundo avivamento, estava bombando, nas mídias sociais, todo mundo vivendo na presença do Senhor de uma maneira extraordinária. Mas aí se levanta um rei para querer destruir o reinado dele. Veio a guerra, veio tudo, e veio aquela multidão de pessoas. E ele, aqui é esse momento, a mensagem de hoje é em cima desse momento, quando ele viu que parecia que tudo estava perdido. E o capítulo de 2 Crônicas, o capítulo 20, ele vai narrar esse momento difícil vivenciado por Josafá. Ele vai narrar. Era um tempo de incerteza em que o rei estava vivendo. Quantos de nós não vivemos momentos de incertezas? Quantos que estão aqui, talvez, nos dias de hoje, estão me ouvindo e estão falando: eu estou vivendo um momento de incerteza. Ei, se você está vivendo um momento de incerteza, eu quero dizer para você que Deus tem o melhor para você. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é aquele que cuida de você em todos os momentos da sua vida. Josafá
vivia esse tempo de incerteza. E Josafá aqui foi informado de que existia um exército enorme, e esse exército estava seguindo em sua direção. Eram os moabitas, os amonitas, alguns meunitas, povos cruéis que representavam uma ameaça para o seu reino. E ele não sabia o que fazer. Ele sabia que as forças que ele tinha, o exército que ele tinha, não era suficiente para poder vencer aquela multidão que estava chegando diante dele. Mas Josafá resolveu agir com o auxílio do Senhor. E aqui tem uma chave para nós, aqui tem algo extraordinário para nós, porque quando nós decidimos agir debaixo da vontade do Senhor, o Senhor vai nos dar a direção, o Senhor vai ensinar para nós qual o caminho a seguir, o Senhor vai dar as estratégias para nós vencermos. Quando nós decidimos caminhar na presença do Senhor, é o Senhor que nos guia, é o Senhor que diz, faça desse jeito, não, faça assim, faça desse outro jeito, e a vitória virá sobre nossas vidas de uma maneira extraordinária. Esse rei resolveu consultar o Senhor, agir com o auxílio do Senhor, e a Bíblia nos informa que ele venceu a batalha. Tantas coisas que nós temos, que nós entendemos que se nós caminharmos na presença do Senhor, as batalhas, elas serão para nos fortalecer somente, não serão para nos derrotar, nós sairemos fortalecidos, muito mais fortes para vencermos as próximas, porque eu quero dizer para você, não se iluda porque você está na presença do Senhor, as batalhas vão acabar, pelo contrário, elas vão aumentar, mas também o Senhor aumenta, potencializa a sua fé, potencializa a sua força, potencializa você para vencer essas batalhas. Você vai vencer. Josafá, ele olhou para o Senhor, e essa vitória de Josafá é mais uma prova da ação de Deus em favor do povo. Deus não vai deixar você sozinho. Eu uso uma frase aqui, há tempo já, eu falo assim, que Deus te pôs no barco, te levou para o alto mar, estava navegando contigo, Ele não te abandonou, não te deixou sozinho num barco, Ele vai te levar para lugares seguros, para que você possa caminhar na presença dEle. Olha só, amados, tá? E aí, nós podemos extrair desse texto muitas lições, que vão nos possibilitar vencer. Vencer o quê? Vencer os nossos próprios momentos de adversidades, tá? E por quê? Porque nós vamos ver que o Senhor, Ele, assim como auxiliou Josafá, Ele também tem poder para auxiliar você nos dias de hoje. O Senhor é o mesmo do passado, é o mesmo do presente e será o mesmo eternamente. Aquele que ajudou Josafá também está disposto a estender a mão para você e pegar na sua mão, caminhar contigo e dizer, ei, eu vou te conduzir para a vitória. E aí tem algumas ações de Josafá que não permitiram que ele permanecesse paralisado. E nós vamos aprender com isso. A primeira delas é que para que eu não viva, ou não permaneça, ou não viva paralisado pela adversidade, eu preciso ter em minha mente um histórico sobre as ações de Deus, do Deus que eu sirvo. Aquilo que Deus já fez na minha vida, aquilo que Deus já fez na sua vida, aquilo que Deus, e você pode projetar aquilo que Deus vai fazer. Eu estou falando com vencedores aqui? Olha o texto, a partir do versículo 6, vai ser um pouquinho longo essa leitura aqui, mas vale a pena você ouvir e refletir. E orou, Senhor Deus, eu vou na minha versão aqui, Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra do teu nome, dizendo, se alguma desgraça nos atingir, será o castigo da espada, seja
a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo. Olha só a oração de Josafá. Ele está dizendo assim: qualquer coisa que vir sobre mim, eu vou me colocar diante do Senhor neste templo, porque Ele leva o teu nome e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Olha só, até aqui somente. Josafá não ficou paralisado diante da adversidade que ele estava enfrentando, porque Josafá possuía uma forte convicção sobre quem era Deus. Aqui nós aprendemos de que nós não podemos, nós precisamos ter em mente aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, aquilo que Deus fez na minha vida, aquilo que Deus fez na sua vida, aquilo que Deus está fazendo na minha vida, aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Você tem que se apegar, criar uma imagem daquilo que Deus fez e dizer: Deus me colocou numa batalha para que eu possa vencer, porque assim Ele fez comigo no passado, Ele fará no presente e sempre estará disposto a me apoiar ou a me levar para o caminho da vitória. O que sabemos sobre Deus faz muita diferença, amado, quando nós vamos enfrentar batalhas no dia a dia. Aquilo, se nós colocarmos em nossa mente, sempre trazer à mente, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Não há nada melhor para te dar esperança, para renovar a sua esperança diante de Deus, quando você imagina aquilo que Deus já fez por você. Isso revigora as suas forças, e você sabe que Deus está contigo, e você sabe que Ele vai te fortalecer, e você sabe que você pode caminhar e enfrentar o problema nessa batalha, porque o Senhor vai estar contigo e você vai sair vencedor. Quanto maiores forem as nossas experiências, por isso que você tem que ter a sua experiência com Deus. Por isso que você tem que passar por momentos em que você sabe que Deus estendeu a mão para você e te tirou da situação que você estava vivendo. Deus tirou você precisa ter essa experiência. Aqueles que já foram para o fundo do poço, eu fui para o fundo do poço, mas eu sei que o meu Deus não recolheu a mão. Ele estava lá com a mão estendida para me tirar de lá e me colocar de pé diante dos outros, levantar a minha cabeça e dizer: ei filho, caminha, porque você é vencedor, você é mais que vencedor. Porque quanto maiores as nossas experiências, quanto mais fatos nós conhecermos das ações de Deus nas nossas vidas, maior será a confiança no nosso Deus, e a nossa capacidade será maior, a capacidade de reação será maior diante das lutas da vida. Se você tem convicção daquilo que Deus fez contigo, você vai lembrar: não, se Ele fez, Ele vai continuar fazendo. Se Ele fez, eu estou caminhando na presença dEle, Ele vai me abençoar, eu serei mais que vencedor. Sabe, amados, porque muitas pessoas se desesperam e paralisam as suas vidas na hora da adversidade, porque falta essa memória, esse conhecimento do Deus que afirmam servir. Eu gosto de falar isso, eu falo isso há muito tempo. Tem crente que ora, amado, que aí pedindo a Deus uma bênção, e quando Deus dá a bênção, e alguém vem falar: olha, sabe o que aconteceu na sua vida? Aí vai falar: não acredito. Está pedindo, eu confio em Deus, e eu preciso, sabe o quê? Esperar coisas maiores do que aquelas que eu estou pedindo, porque Deus vai fazer isso. Ele é o Deus que vai te dar coisas maiores do que aquelas que você está pedindo. Deus é o Deus que quer sempre nos surpreender. Ele sempre quer nos surpreender. E a surpresa de Deus é maior do que aquilo que nós estamos pedindo ou pensando.
Está na palavra, não sou eu. Eu tenho que acreditar naquilo que está escrito aqui. Eu preciso viver aquilo que está escrito aqui. Josafá. Ei, ó. Rapaz. Hoje de manhã eu falei que eu parecia que eu estava com a voz de locutor, mas agora com esse microfone melhorou mais ainda. Meu Deus. Imagina eu numa guerra com um microfone desse, meu. Eu vou correr e vou pedir o socorro de Deus. Josafá, na hora da adversidade, na hora da dificuldade, ele preferiu o que aí, aqui tem um segredo. Ele preferiu consultar o Senhor, o Deus que ele conhecia de uma forma profunda. E aqui existe, eu quero falar com você, da importância que nós precisamos ter de estar confiando ou vivendo uma vida de maior intimidade com Deus do que aquela que nós estamos vivendo. Uma vida de maior profundidade, uma vida em que eu vou caminhar em direção ao rio, nas águas, ao ponto de não poder mais, não dar mais pé, eu vou ter que nadar ou mergulhar na presença do Senhor. Aí quando eu estou com as coisas já não dando mais pé, preciso nadar, o Senhor vem com a sua plenitude sobre a minha vida, porque quando eu estou nadando eu não tenho domínio para onde eu vou mais, é Deus que vai me levar, é Deus que vai me levar para a vitória, é Deus que vai me conduzir para o triunfo, é Deus que vai me dar a vitória, é Deus que vai mostrar o caminho, é Deus que vai dizer, ei, ande comigo porque tem vitória para você. Então eu preciso ter uma vida de intimidade com Deus. E como é que eu vou ter a vida de intimidade com Deus? Quando eu busco mais a presença do Senhor, quando eu leio. Ei, ó. Melhorou. Quando eu leio mais, quando eu estudo mais a palavra do Senhor, quando eu aprendo mais, quando eu frequento mais, ouvindo homens e mulheres pregando a palavra do Senhor aqui, quando eu frequento as aulas que estão sendo ministradas para mim, eu preciso aprender do Senhor. Domingo passado, no culto das 12, eu falei, se você acha que vindo no culto no domingo somente, não fazendo mais nada durante a semana, não lendo a Bíblia nenhum dia, não fazendo nenhum devocional nenhum dia, você acha que Deus vai te dar poder ou liberar poder sobre sua vida só porque você vem aqui no domingo? Ficando 1 hora ouvindo a palavra aqui, não vai. Você precisa se aprofundar, ou aprofundar mais no conhecimento da palavra de Deus, aprofundar mais no seu tempo de oração, aprofundar mais no tempo de leitura da palavra. Já fui na igreja? Tá bom, o resto Deus vai fazer. Não faz. Agora, quando você começa, Senhor, eu sei que tudo podes, eu sei que o Senhor é meu Deus, hoje é segunda, mas eu estou aqui orando, pedindo a Tua presença, eu estou refletindo na Tua palavra, eu estou lendo a Tua palavra, eu estou buscando direção do Senhor para a minha vida. Aí, meu amigo, Deus libera os anjos para lutar ou viver ao teu lado em seu favor. Quando nós olhamos para a oração que Josafá fez, eu estou lutando aqui, tem hora que eu vou falar Jeosafá, porque tem uma versão que fala que é Jeosafá o nome dele, tá? Então, o conteúdo dessa oração que Josafá fez revela para nós a compreensão que ele tinha do caráter de Deus, porque Deus, se você busca a presença do Senhor, Ele não vai se afastar de você. Eu tenho falado, eu tenho aprendido muito nessa palavra, quando diz assim, achegai-vos a Deus, Ele vos achegará a vós, né? E vai revelar os segredos ou os mistérios que Ele tem escondido para mim. Estou dizendo, assim, quanto mais eu busco o Senhor, quanto mais você busca o Senhor, mais Ele vai se aproximar de você, mais Ele vai estar contigo, mais Ele vai te liberar coisas extraordinárias. Mistérios serão revelados. Josafá entendeu isso, tá? Olha só,
Se você olhar lá no verso 6, ele fala Deus soberano e poderoso. Ele estava reconhecendo que Deus está acima de tudo, acima de todas as coisas, e que o poder dele, não há poder nessa terra que chegue perto do poder que ele tem. Ele sabia que o Deus era soberano e poderoso para realizar aquilo que ele esperava de Deus. Ei, quando você conhece o Deus que você serve, você sabe o Deus que você serve. Quando você sabe que ele vai estender a mão para você e vai te dar vitória. Você tem certeza que a soberania e o poder dele vão te conduzir ao triunfo. No verso 7 ele fala protetor, ele usa essa palavra. Quando você conhece a palavra, você sabe que Deus vai te proteger, vai te guardar, não vai permitir que o inimigo fira você, destrua você, não vai permitir que o inimigo destrua ou descubra onde você está, e ele vai trabalhar, vai fazer com que o inimigo não ache você. Lembra Davi hoje de manhã que esteve aqui? Davi estava na caverna de Adulão e ninguém achava onde o cabra estava. Lembra de Elias? Vai para Querite, fica naquela caverna. Ninguém achou. Tinha um exército procurando o cara, o profeta. O inimigo pode levantar, quando você está na presença do Senhor, o inimigo pode levantar um exército para destruir você, mas eles não encontrarão você, eles não encontrarão você, porque você foi guardado e protegido pelo Senhor, porque o Senhor é o seu protetor, Ele é o Deus soberano, Ele é o Deus poderoso, tá? E aí no verso 9 ele diz assim, porque o Senhor é aquele que ouve o clamor do seu povo. Josafá está nos ensinando aqui de que quando você ora, Deus ouve. Quando você busca, quando você dobra o seu joelho diante do Senhor e fala, Senhor, aqui está o problema que eu estou enfrentando, eu não sei o que fazer, tem um exército inimigo tentando me destruir, mas eu sei que o Senhor é poderoso e vai me proteger, vai me guardar, porque o Senhor vai me dar a vitória. Deus ouve o teu clamor, porque você está na presença dEle. Deus ouve o seu clamor, porque você se achegou a Ele, e Ele se achegou a você. Então, quando a luz se aproxima de você, que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, não há trevas que tentem invadir a sua presença. Mas nós precisamos priorizar o conhecimento de Deus, sem esquecer que Deus será sempre maior do que a nossa capacidade de conhecê-lo. Porque tem coisas que nós lemos e não sabemos, e nem identificamos, mas quando nós estamos na presença de Deus e começamos a orar, ou começamos a ler a palavra de Deus e falamos assim, Senhor, antes de eu ler essa palavra, traz a revelação que o Senhor tem para mim, escondida nesta palavra para o meu dia de hoje. A revelação virá e você verá, o Senhor vai liberar coisas poderosas para você. Tomás de Aquino, ele dizia, sabe o quê? O máximo que conhecemos de Deus é nada em relação àquilo que Ele é. Tá? Conheça, viva na presença do Senhor, ande, caminhe na presença do Senhor, tenha em sua mente um histórico sobre as ações do que Deus fez para você. Outra coisa que eu aprendo aqui com Josafá, amado, é que para que eu não seja ou não viver uma paralisia por causa das adversidades que vêm sobre mim, eu preciso ser sincero e admitir a minha incapacidade frente ao problema que eu estou vivendo. No verso 12 diz assim, do mesmo capítulo 20 de 2 Crônicas, ó nosso Deus, não irá tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer. Muitas vezes nós também não sabemos o que fazer diante dos problemas que nós enfrentamos. Diante da luta, diante da batalha que nós estamos enfrentando. Eu não sei, Senhor. Eu não sei o que fazer.
eu não sei como caminhar, eu não sei como enfrentar isso, eu não sei como vencer. Mas quando eu reconheço que eu não sei, e que Deus é aquele que vai me dar a direção e a orientação, o Senhor vai trazer a revelação para mim de como lutar, de como enfrentar o inimigo, e de como vencer. A oração de Josafá revelou a humildade dele e a dependência dele diante de Deus. Nós precisamos aprender com Josafá, viver na dependência de Deus. Sabemos que não temos forças para vencer todas as lutas que nós enfrentamos. Tem luta que nós vamos enfrentar e se a gente pedir a Deus, Deus vai falar, você já está capacitado, essa luta é sua. Pode ir, pode ir. E aí você já tem o conhecimento suficiente, mas quando você vive na dependência de Deus, Josafá falou assim, olha, tem um exército inimigo aí, há coisa muito maior do que aquela que eu posso enfrentar, e aí Deus deu vitória para Josafá, aleluia. É bem diferente de algumas orações, amado, onde as pessoas já sabem o que querem, onde as pessoas já determinam aquilo que Deus vai fazer por elas. Eu sei que muitas vezes a gente enfrenta lutas e quando a gente ora, a gente começa a dizer, eu gostaria que o Senhor fizesse assim, 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 assim. Não, às vezes a gente é levado a orar desse jeito, mas a gente tem que dizer, Senhor, eu não sei nada, não posso nada, não sei a estratégia, não sei como o Senhor vai, não sei a direção, mas eu sei que o Senhor vai me dar vitória. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que eu estou pedindo, muito mais do que eu estou pensando. Eu sei que o Senhor é aquele que pode todas as coisas da minha vida. Então, Senhor, me dá a estratégia, me dá a vitória, e seja, eu estou pedindo o Senhor desse jeito, mas faça a tua vontade na minha vida e não o que eu quero, porque aquilo que Deus tem reservado para mim é muito maior do que os planos que eu tenho para a minha vida. E Josafá, amado, expressa o sincero sentimento quando ele fala assim, Deus, eu não sei o que fazer. É como se ele estivesse dizendo aqui, eu sou dependente do Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso da tua mão para me ajudar, eu preciso que o Senhor estenda a mão, eu preciso que o Senhor libere anjos para guerrear em meu favor, eu preciso que o Senhor dê a estratégia para mim, porque eu não tenho estratégia, eu não sei como vencer. Porque não tem obrigatoriedade de você saber o que fazer, porque na expectativa de ter uma resposta para os dias difíceis que você enfrenta, amado, você pode correr o risco de tomar uma decisão precipitada e errada, a agir contrário àquilo que Deus deseja que você faça. Então a palavra agora é dizer para você, aprenda a depender de Deus nas suas lutas, aprenda a consultar Deus naquilo que você vai fazer, nas suas ações para vencer a guerra que você está enfrentando. A questão é que eu não gosto de falar com Deus, que eu dependo dele. A maioria das pessoas são assim, para quê? Deus me capacitou, Deus me deu sabedoria, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo. Não existe nenhum tipo de problema em você dizer, Deus, eu não sei o que fazer. Não existe. Dizer isto não é vergonha. Dizer isto não é sinal de fraqueza, não é sinal de fracasso, não é sinal de derrota. Dizer isso é dizer, Deus, eu dependo do Senhor, porque tudo que o Senhor me deu, tudo que eu conquistei, foi o Senhor que me deu. Dizer isso, amados, é declarar que nós somos totalmente dependentes de Deus. Totalmente. Outra coisa que eu aprendo aqui é que para não viver paralisado nas adversidades que eu enfrento, amado, eu não posso tirar os olhos daquele que me sustenta. Eu não posso tirar os olhos de Deus. No versículo 12 de capítulo 20 de 2 Crônica, está lá, olha lá no final, porém os nossos olhos estão postos em
Ahá. Tremendo isso. Isso é extraordinário. Para onde você está olhando quando você está enfrentando a sua luta, a sua adversidade, a sua batalha, a sua guerra? Para Deus ou para o tamanho da adversidade? Tem muito crente olhando, achando que a adversidade é muito grande. Deus não vai te dar nada que você não possa. Deus não vai levar você para enfrentar alguma coisa, não será nada do tamanho do que você não possa vencer. Deus te leva para uma batalha quando Ele tem certeza que você vai vencer. Agora, o medo pode te paralisar. A sua memória do que Deus fez para você pode te paralisar, porque você não trouxe a memória, aquilo pode te dar esperança. Você não construiu uma memória do que Deus já fez na sua vida. Para onde você olhar, para onde você fixar os seus olhos, o seu olhar é exatamente aquilo que você vai viver na sua vida. Se você olhar para o problema e achar que ele é grande demais, você vai viver o seu problema. Se você olhar para a montanha e achar que ela é grande demais, você não terá a capacidade de dizer: ei, sai daqui, erga daqui e vai lá para o mar. O que é isso, pastor? Só Jesus podia fazer isso. Tudo bem, amado. Jesus fazia? Fazia. Mas antes de subir, ele falou assim: eu vou para o Pai, vou deixar o Espírito Santo com vocês. E vocês aqui farão obras maiores do que aquelas que eu fiz. Ou daquelas que eu estou fazendo. Então você vai fazer obras maiores que o Senhor. Isso não é heresia, está escrito na palavra do Senhor. Está escrito. Jesus falou, você vai fazer obras maiores do que aquelas que eu fiz. Só que eu não acredito. Quantas vezes você enfrenta um problema ou vê uma situação que está diante de você e você fala assim: só Jesus. Estou mentindo? Por que só Jesus você falou, você vai fazer obras maiores que eu? Toma posse. Ei, toma posse. Você vai fazer obras maiores do que aquelas que Jesus fez aqui nessa terra. Quando você mantém o seu olhar em Deus, amado, você passa a olhar para as suas adversidades com uma perspectiva diferente. Tá? Você passa a enxergar o problema como Deus enxerga. Quem está enfrentando luta aí? Quem crê que nessa luta, você que levantou a mão que está enfrentando luta, quem crê que nessa luta Deus já te deu vitória? Levanta a mão. Eu creio. Eu gosto de fazer assim, às vezes Quando você faz isso, quando você manter os seus olhos em Deus, porque é dele que vem o seu socorro, você vai receber o socorro de Deus. O salmista, num tempo de aflição, lá no Salmo 121, verso 1 e 2, ele disse assim: elevo os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você está fadado a vencer. Há um carimbo na sua vida, no seu DNA, um carimbo de Deus, uma mão de Deus no seu DNA, que te faz mais que vencedor. O Salmo 46, verso 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio, é a nossa socorro bem presente na nossa. Está esperando o quê? Se eu estivesse jogando bola, eu seria aquele que, o cara bom de bola lá no meio de campo, matou a bola no peito, amaciou, botou ela direitinho no chão e olhou eu entrando lá para fazer o gol. Ele jogou a bola direitinho onde eu ia estar, num ponto futuro, para que eu fizesse o gol. E ele está assim, o jogador que deu o passe para mim: olha, você vem correr para o abraço. É assim que Deus faz
fazendo uma metáfora aqui. Tá? Deus faz assim, ó, eu estou te colocando, eu estou falando para você que você é mais que vencedor. Tá? Eu estou falando que em mim você tem vitória, em mim você vence as adversidades, e eu já estou te vendo amanhã. Então, vencedor, mais que vencedor. Então, amanhã é só você vir correr para o abraço. E correr para o abraço diante do Senhor é o quê? Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me fez mais que vencedor na tua presença. Eu quero concluir aqui, aproveita e pedir o pessoal do Ministério do Louvor. Fica tranquila, minha esposa, eu não vou gastar 40 minutos, não. Vai concluir. Quanto mais próximo de Deus você está, mais preparado você vai estar para viver neste mundo de constantes turbulências. O povo de Deus sempre se destacou, amados, na história, como um povo de fé e oração. Você tem que fazer o quê? Colocar a sua fé em prática. A minha fé é que Deus pode todas as coisas. A minha fé está enfermo, a minha fé é que Deus vai curar. Está passando por dificuldade financeira, a minha fé é que Deus vai abrir as portas para mim. Está desempregado, a minha fé é que Deus vai abrir portas de emprego para mim. Portas, eu estou falando, não é porta não. Eu estou liberando a palavra para você que está desempregado. O Senhor vai abrir portas de emprego para você e vai dizer, você pode escolher aquela que você quer. Pode escolher, Deus vai te dar a capacidade, ou Deus vai abrir porta de maneira tal que você vai poder. Não, nessa não, eu quero nessa, não aquela outra. Mas quando Deus abre mais de uma porta, Ele sempre dá, escolhe aquela, porque é aquela que é boa. Então ouça a voz do Senhor, não vai por aquilo que você vê, vai por aquilo que Deus fala contigo, porque às vezes tem portas que parecem que são portas que são as melhores, mas são portas de engano. Mas foi Deus que colocou. Deus colocou para você entender que na mão dele está o poder, na mão dele está o melhor para a sua vida. Então ele pode colocar uma porta enganosa para você, mas vai colocar outra e vai falar assim, ei, diante de você tem dois caminhos, do bem e do mal. Tome cuidado, escolha do bem, para que tudo vá bem na sua vida. Josafá teve fé, Josafá orou a Deus, e Deus agiu de forma sobrenatural. Você está esperando algo sobrenatural, então Deus, não vou esperar nem você levantar a mão, Deus vai agir. Deus vai agir, pega essa aí, irmão. Deus vai agir, e Deus não age no natural é você. Deus vai agir no sobrenatural para você conquistar coisas maiores do que aquelas que você está pedindo ou pensando. Olha só, amados, a maneira como Deus trabalhou nas vidas de Josafá em resposta à oração de Josafá. A partir do versículo 15. Do capítulo 20 de 2 Crônicas. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor, não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eles virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, ó você que está aqui nesta noite. E ele continuou dizendo, não tenham medo, não desanime, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Aleluia!